Centro de Cultura e Educação Popular Vila Som. Curso de alfabetização. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. O meu nome é Felipe e eu sou um dos professores aqui do nosso projeto de alfabetização. Bom, antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria lembrar para quem está chegando nesse canal a partir desse vídeo de hoje, que vá até o início do nosso projeto de alfabetização, lá na aula de número 1, para pegar toda a sequência das nossas aulas, onde tem a explicação sobre o método e as primeiras aulas para que a gente chegue até aqui nessa aula de número 5, né? Também queria lembrar um recadinho que a gente sempre dá no início de cada aula, para que vocês busquem, na medida do possível, o auxílio de um tutor ou de uma tutora que vai estar auxiliando vocês nesse processo cotidiano de alfabetização. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar, um amigo, enfim, uma pessoa já alfabetizada que possa acompanhar junto com vocês essas aulas e auxiliar em algumas dúvidas, nos exercícios e na continuidade do curso como um todo. Tá bem, pessoal? Bom, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula de número 5. A gente vai trabalhar a parte 4 da aula de número 5. Então nessa aula a ideia é que a gente pratique um pouco, exercite algumas palavras, tentando se familiarizar com as atividades do nosso curso e com os sons que compõem cada uma das palavras que a gente vem trabalhando. Bom, e para isso eu escolhi duas palavras que são bem importantes no nosso dia a dia. Pessoal, então uma das palavras que eu selecionei para a gente trabalhar na aula de hoje é a palavra bola, que é uma palavra que a gente ouve bastante no nosso dia a dia, né? Uma palavra bastante popular. A bola, por exemplo, é o instrumento do esporte mais popular do Brasil, né? Que é o futebol. Com a bola que se joga futebol, né? Com a bola que se joga vôlei, enfim, outros esportes. Então veja como essa palavra é bastante usada, bastante presente no nosso cotidiano. Bom, vamos pensar junto então quantos sons que compõem essa palavra bola? Vamos falar ela junto aqui devagar, pensando a divisão dos sons? Bola. Como vocês podem ver, é uma palavra então formada por dois sons. Bola. Vamos escrever junto aqui no quadro então para ver como que fica essa palavra escrita? Bola. Uma palavra formada por dois sons. Bola. Bom, pessoal, mas agora que a gente falou junto essa palavra, que a gente separou os sons, que a gente viu que ela é uma palavra formada por dois sonzinhos e que a gente escreveu aqui no quadro, qual que é o próximo passo aqui da nossa atividade? É a gente abrir as famílias de cada um desses sons, né? Começando então pelo primeiro som, que é o som do bó. O que a gente faz então para abrir a família do bó? Qual que é o primeiro integrante dessa família? Vocês lembram? Vamos pensar junto. O primeiro integrante então é o Bá, né? O sonzinho do Bá. Vamos escrever junto aqui no quadro então? Bá. O primeiro integrante então dessa família. Bom, e se a gente for pensar então palavras que começam com esse som? Que palavra será que a gente poderia pensar que começa com esse som do Bá? Uma palavra que me vem na cabeça agora é a palavra bateria, que pode ser tanto um instrumento musical, né, quanto a bateria de carro, né, que serve para guardar a energia do carro, né. Outra palavra que me vem na cabeça agora é a palavra balada. Ó, perceba, balada, uma palavra que começa com o sonzinho do Bá. Quais outras palavras que a gente poderia pensar que começam com esse som? Vamos pensar aí em casa, junto com a ajuda do tutor ou da tutora, outras palavras que começam com esse som. Eu trouxe aqui dois exemplos, mas tem várias outras palavras que começam com esse sonzinho. Bom, pessoal, então, depois desse som do Bá, qual que é o próximo integrante dessa família? É o som do B, né? Bá, B. Vamos escrever junto aqui no quadro, então?
B. Quais palavras que a gente pode pensar que começam com esse som do B? Uma palavra que me vem à cabeça agora, por exemplo, é a palavra berro, né? Berro. Pode ver, começa com esse som do B ou bé. Berro. Outra palavra que a gente pode pensar com esse som é a palavra besouro. E quais outras palavras que a gente poderia pensar que começam com esse som? Convido vocês novamente a pensar em outros exemplos de palavras que começam com esse som e praticar, né, a escrita dessas palavras, né, junto com a ajuda do tutor ou da tutora e a leitura. Bom, mas dando continuidade aqui na abertura dessa família, então, qual que é o próximo integrante dessa família? A gente abriu o Ba, o B e o próximo som é o Bi. Vamos escrever junto aqui no quadro, então? Bi. Bi, por exemplo, da palavra Bíblia, ou, por exemplo, da palavra biblioteca. Quais outras palavras que a gente pode pensar que começam com esse som do Bi? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa nesse vídeo para ter um tempinho maior para pensar, para exercitar e para levantar outras palavras que começam com esse som. Bom, mas dando continuidade então na abertura dessa família, depois do Bi, a gente vai ter qual som então? O som do Bo, né? Ba, Be, Bi, Bo ou Bó, em função das diferenças de sotaque, né, que a gente vai ter no nosso país. A gente pode falar tanto Bo quanto Bó. Vamos escrever aqui no quadro então. Bo. Bo de boca, por exemplo. Qual outra palavra que a gente pode pensar que começa com esse som do Bo? Por exemplo, a palavra bolacha. Bom, então eu convido vocês a pensar outros exemplos de palavras que começam com esse som. E para finalizar então a abertura dessa família, a gente vai ter o som do Bu, certo? Bu. Bu, por exemplo, da palavra buraco. Bom, pessoal, então dando sequência aqui na nossa atividade, agora a gente vai abrir a família do segundo som que compõe a palavra bola. Qual que é o segundo som dessa palavra? O som do Lá, certo? Bo, Lá. O segundo som da palavra é o som do Lá. Bom, como que a gente faz para abrir essa família, então? Qual que é o primeiro som que compõe essa família? Vocês lembram? É o próprio Lá, né? Lá. Vamos escrever junto aqui no quadro, então? Lá. Se o primeiro som da família que a gente trabalhou anteriormente era o som do Ba, aqui a gente vai ter o Lá. Bom, e quais palavras que a gente poderia pensar que começam com esse som do Lá? Por exemplo, uma palavra que me vem à cabeça agora é a palavra lápis. Percebam como a palavra começa com esse som. Lá. Lápis. Lápis. Uma palavra também de dois sons. Lápis. Qual outra palavra que a gente poderia pensar que começa com Lá? Uma palavra de uma fruta bastante comum no nosso dia a dia, né? A laranja. Uma palavra de três sons, né? Laranja. Quais outras palavras que a gente poderia pensar que começam com esse som? Vocês podem dar uma pausa aqui rápida no nosso vídeo e pensar, junto com a ajuda do tutor ou da tutora, outras palavras que começam com esse som do Lá. Bom, mas dando continuidade aqui na abertura dessa família, depois do som do Lá, qual que é o som que a gente vai ter então? O som do Lê, né? Lá, Lê. Vamos escrever junto aqui no quadro então? Lê. Lê, por exemplo, de levar, ou lê de leve. Lê, levar, leve. Quais outras palavras que a gente pode pensar que começam com esse som? Deixar vocês pensarem e exercitarem, então, outras palavras. Bom, depois, então, o próximo som dessa família, depois do Lá, do Lé, nós vamos ter o Li, certo? Vamos escrever junto aqui no quadro? Li. Li de livro.
por exemplo. Ou então, li de livre, livre. Quais outras palavras que começam com esse som, gente? Vamos pensar junto e exercitar, escrever no caderno, praticar a leitura também dessas palavras, né? Bom, então depois, o próximo som que compõe essa palavra é o som do ló, certo? Vamos escrever junto então. Ló. O som do ló, por exemplo, da palavra loteria ou da palavra lote. Quais outros exemplos que a gente pode pensar de palavras que começam com esse som? Vocês podem pensar e exercitar aí junto com o tutor e com a tutora. Bom, qual que é o último som que compõe essa palavra então? O som do lu, certo? Vamos escrever junto aqui no quadro então? Lu. Lu, por exemplo, de lugar, ou Lu de Luan, que é um nome de uma pessoa, né? Enfim, diversas outras palavras que começam com esse sonzinho do Lu. Bom, pessoal, então, uma outra palavra que eu selecionei para trabalhar com vocês na aula de hoje é uma palavra também bastante comum, que a gente vai ver bastante no nosso dia a dia, né? A palavra roda. Pode ser a roda de um carro, a roda de um ônibus, enfim, uma palavra bastante importante que a gente usa bastante no nosso cotidiano, né? Bom, vamos ver junto então quantos sons que compõem essa palavra roda. Roda. 2 sons, certo? Roda. Uma palavra bem curta de 2 sons. Roda. Vamos escrever junto aqui no quadro então para ver como que fica? A gente vai ter aqui então o primeiro som dessa palavra, ro, da, roda. Bom, pessoal, então agora a gente vai abrir as famílias de cada um desses sons, né? Começando então pelo primeiro som que compõe essa palavra, que é o som do ro, né? Ou ró. Vamos abrir junto essa família então para ver como que fica? Qual que é o primeiro som que compõe essa família do Rô? É o som do Rá, certo? Vou escrever junto aqui no quadro. Rá. Rá, por exemplo, de rato. Ou Rá de rádio, por exemplo. Ou de raposa. Ou de rápido. Assim como diversas outras palavras que vocês podem pensar aí que começam com esse som do Rá. Bom, então se a gente der continuidade aqui na abertura dos sons que compõem essa família, qual que é o próximo som que a gente vai ter? A gente vai ter o som do Rê, né? Então vamos escrever aqui junto. Rê. A gente começou com o Rá e agora a gente tem o Rê. Bom, quais palavras que a gente pode pensar que começam com esse som do Rê? Uma palavra que me vem à cabeça agora é a palavra rei. Perceba como essa palavra começa com esse som do Rê. Rei. É uma palavra com 2 sons, né? Rê e. Qual outra palavra que a gente pode pensar que começa com esse som? Outra palavra que me vem à cabeça agora é a palavra retirar. 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 Bom, pessoal, mas dando sequência aqui, então, qual que é o próximo som que compõe essa família? É o som do Ri, certo? Vamos escrever ele junto aqui, então. Ri. Ri que é em si mesmo uma palavra, né? Quando uma pessoa ri, por exemplo, né? De risada, que também começa com esse som. Risada. Bom, então o próximo som dessa palavra é o som dessa família, desculpa, é o som do Rô, certo? Vamos escrever junto aqui então. Rô. Rô, por exemplo, do nome Rodrigo. Rodrigo. Uma palavra com 3 sons, né? Rodrigo. Rô também, por exemplo, da palavra roer, né? Que é o que os ratos fazem, por exemplo, né? Roer. Assim como diversos outros exemplos que vocês podem pensar aí na casa de vocês.
E por fim, então, para fechar os sons dessa família, o som do RU, certo? RU. RU, por exemplo, da palavra rua. Rua. Bom, pessoal, então, para finalizar, a gente vai abrir agora, então, o segundo som dessa palavra. Lembrando a palavra roda. Qual que é o segundo som dessa palavra? O som do dá, certo? Roda. Bom, então, abrindo a família desse som do dá, qual que é o som que a gente vai ter abrindo essa família? É o próprio som do dá, certo? Vamos escrever aqui junto, então? Dá. Nós temos aqui o som do dá. O dá, por exemplo, da palavra dado, que é aquele objeto que a gente utiliza para jogar, né? Dado. Dado. Dá também, por exemplo, da palavra dádiva, que é uma palavrinha um pouco maior, mas também começa com esse som. Dádiva. Dádiva. Assim vocês podem pensar outros exemplos aí na casa de vocês de palavras que começam com esse som. Bom, então dando sequência então na abertura dessa família, qual que é o próximo som que a gente vai ter depois do dá? A gente vai ter o som do D, certo? Vamos escrever aqui no quadro junto então? D. D, por exemplo, da palavra depreciar. Depreciar. E o próprio de é em si uma palavra, né? O que é de alguém, por exemplo, né? Esse giz é de alguém, por exemplo, né? E vocês podem pensar outras palavras que começam com esse som. Bom, então dando sequência na abertura dessa família, depois do D, a gente vai ter então o som do di, certo? Vamos escrever aqui no quadro. Di. Di, por exemplo, do nome Diego. Diego. Ou também do nome Diana. Diana. Quais outras palavras que começam com esse som, pessoal? Com o som do di. Vamos tentar exercitar aí em casa. Bom, depois do di, então, a gente vai ter o som do do, certo? Vamos escrever aqui junto? Som do do. O do, por exemplo, da palavra dourado. 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 Ou também, por exemplo, da palavra dominó. Dominó. Uma palavrinha de 3 sons, né? Dominó. Bom, então para finalizar, o último som que compõe essa palavra é o som do du, certo? Vamos escrever junto? Du. Du, por exemplo, da palavra durar. Durar. Quais outras palavras que a gente pode pensar que começam com esse som do du? Vamos pensar aí junto com a ajuda do tutor ou da tutora e tentar escrever no caderno e exercitar a leitura. Exercícios. Bom, pessoal, então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria propor para vocês a realização de uma pequena atividade, que é uma atividade semelhante àquela que a gente realizou nas últimas 2 aulas, certo? Bom, o que eu fiz aqui no quadro? Eu escrevi novamente aqui as 2 palavras que a gente trabalhou na aula de hoje, né? Lembrando, a palavra bola e a palavra roda. Eu escrevi essas 2 palavras novamente aqui no quadro e abri aqui todas as famílias de cada um dos sons dessas palavras. Da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, mas agora eu coloquei as 2 palavras aqui juntas no quadro. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A ideia é que a gente tente formar palavras a partir desses sons que estão aqui no quadro. Esse é um exercício bem interessante, bem divertido, para a gente ir tentando descobrir palavras. E também é um exercício bem importante para a gente exercitar esses conhecimentos sobre os sons e sobre as famílias dessas palavras que a gente está trabalhando.
Então, eu queria trabalhar aqui com vocês um pouco isso e pedir para que vocês exercitem mais em casa, junto com o tutor ou com a tutora, tentem formar mais palavras, escrever essas palavras no caderno e tentar praticar também a leitura dessas palavras. Bom, então como é que a gente vai fazer? Eu já identifiquei aqui algumas palavras que estão aqui no quadro. Por exemplo, uma palavra aqui é a palavra bala, certo? Vocês concordam comigo? Dois sonzinhos que estão, na verdade, um ao lado do outro aqui. Bala, bala. Quais outras palavras que a gente poderia descobrir aqui no quadro? Vocês já conseguiram visualizar alguma outra palavra aqui formada com esses sons? Uma outra palavra que eu vi aqui agora é a palavra rodo. Rodo, rodo. Por coincidência, também outra palavra formada por dois sons que estão um ao lado do outro, né? Mas a gente pode também misturar esses sons, né? Quer dizer, a gente não precisa usar a mesma ordem que eles estão colocados aqui. A gente pode misturar para formar outras palavras. Então, quais outras palavras que a gente poderia pensar aqui, por exemplo? Que a gente poderia formar com esses sons? Vamos pensar juntos, tentar dar uma olhada aqui para o quadro e ver se a gente descobre? Uma palavra que eu vi agora é a palavra bela, certo? Vocês conseguem identificar onde estão os sons dessa palavra bela? Nós temos aqui o bé e aqui o lá. Bela, bela. Ou então, belo também, né? Belo. Vocês concordam comigo? Belo. E assim, diversas outras palavras que a gente pode encontrar a partir desses sons que a gente abriu aqui no quadro. Então, eu pediria que vocês tentassem exercitar isso em casa, tentassem descobrir outras palavras aqui nesse quadro. Você pode pausar o vídeo para fazer com mais tranquilidade, com mais calma, e tentar escrever no seu caderno essas palavras, para ir exercitando a escrita, para ir praticando esse processo a partir desses sons. E também tentar praticar a leitura desses sons, né? É importante que a gente pratique tanto a escrita quanto a leitura dessas palavras. Bom, então por hoje era isso. Eu queria agradecer pela atenção de todos e até a próxima aula.